Quem está na expectativa por essa palavra de hoje? Você está pronto para receber? Então diga assim para Jesus: eu estou pronto, Jesus. Eu quero mais da tua palavra. Isso. Eu não vou enrolar você, nem vou tomar muito do seu tempo, mas o tema de hoje é um tema muito interessante, porque quem nunca passou pela situação que eu vou proferir aqui, o que fazer na estação da seca? Quem nunca passou por um tempo de sequidão? Às vezes a gente olha e diz assim: parece que o céu se fechou para mim. Quem nunca passou por dificuldades, por algumas situações onde você acha que a provisão está escassa, os seus recursos financeiros estão acabando, parece que tudo está dando errado. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Parece que quanto mais você está com recursos mais reduzidos, parece que tudo dentro da sua casa começa a quebrar. Eu não sei se você já passou por isso. Meu amigo, quebrou o micro-ondas. Aí quando você vai assistir a sua televisão, a televisão quebrou também. E você fala: meu Deus, está repreendido. Aí você vai lavar roupa, aí a máquina, quebrou também. Aí você diz: Senhor, vem aqui. Abra os céus nesse lugar. Quem nunca, né? Porque eu já passei por isso e eu já dizia: eu repreendo agora no nome de Jesus toda a seta do maligno, porque a vida é desse jeito. Tem momentos maravilhosos, tem o tempo do verão, do inverno, da primavera, do outono. Mas essa estação que eu quero ministrar e pregar aqui hoje é a estação da seca. É a estação onde os pastos verdejantes agora não estão mais verdinhos. Você olha para o pasto e está tudo marrom. Está seco. A provisão está escassa. Parece que todas as áreas da sua vida está difícil. Está reduzindo. Você olha para o lado, olha para o outro. Para onde é que eu vou? Mas eu aprendi uma coisa nessa palavra, porque antes de eu ministrar para você, Deus já ministrou o meu coração, e eu aprendi que, seja qual for a estação, eu e você, nós devemos estar prostrados aos pés de Jesus. Porque Ele é o provedor, tudo é dele, tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas, tudo que temos, esse dia lindo, maravilhoso, a nossa casa, o nosso carro que nos trouxe aqui, ou o Uber, seja qual for o veículo que te trouxe até aqui, tudo foi Deus que te deu essa condição para que você pudesse chegar até aqui. Ah, pastor, mas eu não vim, eu vim andando, eu andei 2 quilômetros para chegar na igreja. Deus te deu essa disposição de vir aqui até, andando esses 2 quilômetros até a igreja. Tudo vem dele. E por isso nós precisamos entender que é muito importante estarmos com uma vida espiritual alinhada. Estarmos prostrados diante de Deus. Seja qual for os momentos, no momento de enfermidade, no momento de escassez financeira, no momento onde a sua casa parece que ninguém se entende, eu preciso estar diante de Deus. Prostrado, adorando, louvando, falando com Ele, porque Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos direciona em todos os momentos. Se pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que José passou por um momento de seca. 7 anos de abundância, mas depois 7 anos de seca. Se pegarmos a Bíblia, a gente vai ver que o profeta Joel passou por dias difíceis também. Jeremias do mesmo jeito, mas hoje eu quero falar de uma seca que foi no tempo de um grande profeta, o profeta Elias. Elias foi um grande homem levantado por Deus, e que passou boa parte do seu ministério em tempos de sequidão. E eu fico imaginando, porque às vezes a gente pensa que servir a Jesus é só abundância. Não. Vai ter tempo de secas, vai ter tempos difíceis. E a vida de Elias, principalmente, boa parte do seu ministério, Elias viveu em momentos de seca, em momentos de privação de recursos, em momentos de pastos, agora não mais verdejantes, queimados, marrons. E essa mensagem é muito interessante, porque eu vou trazer aqui para você 4 tópicos
que vai nos ensinar muito aqui hoje. O que é que a gente pode fazer quando a estação da seca chega na minha e na sua vida? De repente você veio para cá hoje, para a igreja, e você está nessa estação, dizendo assim: meu Deus, eu contei agora as moedas para chegar nesse culto hoje de domingo. Eu quero estar na casa do meu pai, eu quero entregar os meus medos, as minhas aflições, e eu contei as moedinhas para chegar aqui e daqui voltar para casa para iniciar a semana na segunda-feira. De repente você está vivendo essa sequidão na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos nos municiar, Deus vai nos preparar, nos capacitar em 4 pontos importantes. E o primeiro deles é agir com discernimento espiritual, porque nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade e percepção daquilo que Deus quer para mim e para você, para a sua casa, para o seu futuro, para os seus planos, para os seus objetivos. Só que antes da gente começar, eu queria que você, se você pudesse já indo abrindo a sua Bíblia ou pegando no seu dispositivo eletrônico aí, colocar no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Basicamente, hoje nós vamos ministrar em cima desse capítulo. Primeiro livro de Reis, está no Antigo Testamento, no capítulo 17. Só que antes de eu começar aqui a ministrar, eu quero contextualizar você, para que você entenda a que ponto chegou essa sequidão no tempo de Elias. Você sabe que Israel era um grande reino, um reino que o próprio Deus instituiu e levantou grandes homens para liderar, para governar o seu povo. Israel vinha de 120 anos de grandes reinados, de 120 anos de um reino unido e não dividido. Um reino unido porque Saul reinou por toda Israel. Depois de Saul, Deus levanta Davi. Depois de Davi, Salomão. Após o final do governo de Salomão, durante esses 120 anos, contando esses 3 reis que eu falei aqui, o reino se divide. E aí, eu aprendi uma coisa: tudo que se divide, enfraquece. O reino é dividido, e aí 10 tribos vai para um lado, 2 tribos vai para um outro lado. 10 tribos continuam com o reino de Israel, com a capital Samaria, chamado Reino do Norte. E o Reino do Sul com 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Liderados todos os homens que sentaram no trono por toda a descendência de Davi. Esse reino era o Reino do Sul com a capital Jerusalém, agora chamado de Reino de Judá. O Reino do Norte, Reino de Israel, capital Samaria. Só que o mais interessante disso tudo é que o Reino de Israel, com a capital agora em Samaria, todos que sentam no trono eram homens que não eram da descendência de Davi. Esse reino durou 209 anos. Todos os reis, a Bíblia diz que foram maus perante o Senhor. Foram reis idólatras, reis que se esqueceram de quem era o Deus verdadeiro de Israel. Reis que levantaram altares a outros deuses, que se esqueceram de toda a provisão que Deus sempre deu para aquele povo. Esse reino durou 209 anos. O reino do sul, o reino de Judá, das 2 tribos, durou o dobro desse tempo, porque todos eram homens que vinham da descendência de Davi. Mas eu quero frisar e falar sobre esse reino de Israel, de homens que não eram bons para o seu povo, de homens que não cultuavam mais a Deus, que tinham esquecido de quem era Deus. E nesse reino, nesse tempo de Elias, quem reinava era Acabe. Acabe foi o 7º rei das 19 dinastias desse reino. E Acabe é considerado como o pior rei que Israel teve. Acabe se casou com Jezabel. Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher oriunda de um reino fenício, totalmente pagão. Acabe se casa com a pior mulher do universo. Uma mulher dominadora, uma mulher que instala em toda Samaria, em todo o reino de Israel, uma idolatria a diversos deuses, a deuses promíscuos. E é nesse tempo que Elias está inserido, é nesse tempo que Deus levanta esse grande homem, num tempo de escassez,
num tempo onde o nosso Senhor é esquecido por todo o povo de Israel. Nesses momentos difíceis, nós precisamos agir com discernimento espiritual, e foi desse jeito que Elias agiu. Foi desse jeito que Elias agiu, prostrados aos pés do Senhor. O Senhor dando sabedoria, discernimento e falando para ele o que ele deveria fazer. O interessante é, se pegarmos a Bíblia, a gente não vai ver citação nenhuma de Elias antes desse versículo que a gente vai ler aqui. Elias aparece simplesmente nesse turbilhão. Elias aparece simplesmente nesse momento difícil de Israel, de um reino destruído espiritualmente. Em estrutura, as pessoas olhavam, era um grande reino, mas espiritualmente estava acabado. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. A gente olha para as pessoas e vê a estrutura que elas têm, e nós achamos que a vida dela é próspera, mas espiritualmente está tudo destruído. É só uma maquiagem. E é nesse tempo que Deus levanta Elias é levantado como boca de Deus, é conhecido como o profeta boca de Deus. Elias não estava preocupado em profetizar apenas prosperidade. Não. Elias foi levantado por Deus para profetizar prosperidade, mas também para profetizar o que Deus queria falar para aquele povo. E agora Elias é levantado para profetizar tempo de sequidão. Tempo de sequidão. E lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 6, olha o que a Bíblia diz. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, aquele falando para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Assim diz a palavra de Deus, do versículo 1 ao 6, do capítulo 17, do primeiro livro de Reis. E essa história é muito interessante. Aqui Elias surge na Bíblia. Aqui Elias é levantado por Deus, e muitos de nós somos propagadores do Evangelho. E o interessante é que no início do seu ministério, Elias simplesmente já fica de frente para o rei para pregar. Muitos de nós pregamos para tanta gente, para tantas pessoas, mas nunca tivemos a oportunidade de pregar para um rei, para um governante, para um líder. E aqui o ministério de Elias começa simplesmente ele pregando para a maior autoridade daquela nação. Ele não tem medo e fala para o rei: a partir de hoje não chove mais nada, não cai uma gota, não tem mais orvalho, é tempo de seca. Só que eu quero que você entenda que Elias não era aquele homem conhecido, não era um profeta do Senhor ainda de relevância, onde toda a nação o conhecia. Ele aparece simplesmente do nada para profetizar de frente para aquele rei. Estudiosos dizem que ele tinha uma aparência meio estranha, parecia um doido andando, e simplesmente um doido chega de frente para você, profetiza algo de sequidão para a sua nação. Eu acho que Acabe não acreditou em nada que ele falou. Mas Elias era um homem de Deus, um homem levantado pelo próprio Deus. E depois que ele profetiza a sequidão, uma voz vem sobre ele e diz: sai daqui, vai para o leste, se esconde, eu vou derramar provisão sobre a sua vida. Porque entenda, quando Elias profetiza, a sequidão ia abalar a vida dele também. Toda a nação ia sofrer com a seca. Toda a nação ia sofrer com mantimentos. Não teriam mais recursos, os animais iriam morrer, o povo ia padecer de fome. Mas eu quero que você entenda o contexto disso tudo. Mas pastor, por que essa seca?
Se você for no livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17 e 18, essa revelação de Deus através da epístola de Tiago diz que Elias orou para que não chovesse. Elias orou para que não chovesse. Mas pastor, como é que um homem de Deus se ajoelha, clama ao Senhor para que não chovesse mais na sua própria terra, para o seu próprio povo? Porque Elias percebeu o quanto aquele povo estava idólatra. Aquele povo adorava um Deus chamado Baal. Um Deus onde era considerado o Deus da chuva, o Deus da tempestade. Quando aquele povo colhia toda a semeadura, depois de semear e fazia a colheita, eles adoravam a Baal, dançavam para aquele Deus que não existia. Elias estava incomodado com aquilo e como homem de Deus orou para o Senhor dizendo: Deus, se o Senhor puder, traz uma seca para esse povo, para que eles possam entender que o Senhor é o Deus provedor. E muitas vezes essas secas das nossas vidas a gente não entende. Muitas vezes as secas que chegam para a nossa nação é porque tem homens maus à frente governando o nosso povo. E Deus permitiu que isso acontecesse, para que o nome do Senhor fosse glorificado mais à frente, e você vai entender tudo no final. Elias vive um tempo difícil, Deus manda ele se esconder no leste, no ribeiro do Querite. Deus poderia ter mandado ele para o Jordão, não. Ele botou um ribeirozinho que pegavam a água do Jordão e disse: fica escondido, porque agora a provisão vai vir de mim. Agora quem vai te alimentar sou eu. Agora você não vai mais precisar plantar, você não vai mais precisar colher. E em tempos difíceis, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo sim, que eu passei por sequidões na minha vida, que eu dizia: Senhor, da onde vai vir a minha provisão? E Deus sempre tomou conta de cada dia da minha vida, e da minha casa, e da minha família, e Ele vai tomar conta da sua casa também. Você pode ter chegado aqui hoje em tempos difíceis, de escassez, está faltando tudo, faltando oportunidades, portas fechadas, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: as portas dos céus vão se abrir para você a partir de hoje, em nome de Jesus. E para isso nós precisamos de discernimento espiritual. E como assim, pastor? Entenda que quando Elias profetiza um momento de sequidão, de seca para aquele povo, em sequência a voz do Senhor veio sobre ele. E isso é ter discernimento. Parar para escutar a voz de Deus. É isso que eu quero chamar a atenção de você, de toda a igreja aqui, para que a gente possa estar com os ouvidos voltados e inclinados para a voz de Deus. Porque em tempos difíceis tem muita gente falando, em tempos de escassez tem muito burburinho, todo mundo fala, a família fala, amigos falam, tem muita gente para dar opinião, mas em tempos difíceis eu preciso escutar a voz daquele que é o meu Senhor, provedor, salvador, aquele que me protege, aquele que me conduz, aquele que me direciona, aquele que mostra o caminho, aquele que é a luz da minha vida. Em tempos difíceis, Elias escutou a voz do Senhor e simplesmente obedeceu. E Deus disse para ele: eu vou mandar um corvo para te alimentar. Não sei se você parou para pensar, que loucura é essa? Que loucura é essa, pastor? Que loucura é essa? Uma ave para ser o transporte, para levar todas as manhãs, todos os fins de tardes, a carne e o pão. A água estava no ribeiro. E todos os dias de manhã chegava o corvo e entregava a carne e o pão. E quanto tempo foi isso? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu penso que foi muito tempo, eu não sei se anos, mas foi muito tempo, porque estudiosos dizem que há mais de 3 anos foi de seca, 3 anos e meio de seca naquele lugar. E em todo esse tempo, quem sustentou e manteve aquele homem de pé foi o próprio Deus. O próprio Deus. E é isso que Ele vai fazer comigo e com você. Em momentos difíceis, em momentos de secas, é o Senhor que vai te manter. Em momentos difíceis, um pix vai cair na sua conta e você vai falar: quem foi que mandou? Eu não sei, meu irmão, quem foi que te mandou? Eu sei que foi Deus que mandou te mandar. Uma vez eu estava num tempo difícil na minha vida, e do nada, um pix chegou na minha conta. E quando esse pix chegou, eu olhei na descrição, e a pessoa ainda escreveu: Deus te vê.
Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Anos depois, eu fiz a mesma coisa com outra pessoa. Mandei o Pix e coloquei, Deus te vê. E é isso que eu quero entregar aqui para você. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, daqueles que ficam prostrados diante do Senhor, daqueles que adoram em espírito e em verdade, daqueles que se prostram, que botam o joelho do chão. Deus não esquece, Deus não fica cego. Ele é como, ele fez a águia que tem aquele olhar à distância. Deus é o criador da águia, o olhar dele é muito maior. Ele não deixa ninguém escondido, abandonado, porque Elias estava no leste, escondido, no ribeiro de Querite, onde ninguém via. Teólogos dizem que era um deserto, mas Deus estava cuidando daquele homem, porque aquele homem tinha discernimento espiritual. Aquele homem escutou a voz de Deus, e muitas vezes a voz de Deus vem com uma mistura de loucura. Você diz, espera aí, Deus, eu vou para o leste, para o ribeiro de Querite, para um corvo todo dia vir me alimentar? Uma árvore asquerosa, uma árvore que come carniça. Como é que a ave que come carniça, que é carnívora, vai trazer a minha carne todos os dias? Eu não sei como vai ser a provisão, eu não sei como é que vai chegar até você. Eu só sei que Deus vai cuidar de você. Eu só sei que Deus vai usar. Eu só sei que Deus vai levantar homens e mulheres para te abençoar. Eu só sei que Deus vai cuidar em todos os momentos mais difíceis, mais espremidos. O Senhor vai cuidar da sua casa, da sua família. Ele vai cuidar de você em nome de Jesus. O segundo ponto muito importante é que, além de agirmos com discernimento espiritual, nós precisamos aprender a receber ajuda. A Bíblia diz que o ribeiro de Querite seca, a água acaba e novamente Deus fala com Elias. E eu queria que você continuasse no mesmo capítulo 17, do primeiro livro de Reis, agora do versículo 7 ao 16. Olha o que a Bíblia diz. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Essa história é maravilhosa, é linda. O quanto Deus ele é provedor e cuida de mim e de você. A Bíblia diz que o ribeiro de Querite secou, não tinha mais água. E aí, com discernimento espiritual, Elias estava pronto novamente para escutar a voz de Deus. É disso que precisamos. Sermos sensíveis à voz de Deus. Ter a percepção daquilo que Deus quer para mim e para você. A Bíblia diz que Deus manda Elias sair daquele lugar. O mais interessante é que a distância do ribeiro de Querite até a região de Sidom, lá em Sarepta, era de 160 quilômetros. Você já parou para imaginar? Era mais longe do que sair daqui para João Pessoa andando. João Pessoa acho que dá 110 quilômetros. 160 quilômetros. E parecia loucura, mas essa era a orientação, o direcionamento que Deus tinha
para aquele homem. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Acabe estava à procura de Elias. Deus sabia que Acabe e Jezabel agora queria a cabeça dele. Deus sabia porque Acabe agora estava entendendo que aquele homem era um homem de Deus. Aquele homem tinha profetizado certo. Deus já sabia porque se Elias ficasse naquele lugar ele seria morto. E Deus manda ele ir para Sidom, na região de Sarepta, onde tinha essa viúva. Elias chega e a primeira coisa que ele vê na entrada da cidade é essa senhora pegando os gravetinhos. Isso é muito interessante porque ali ela estava pegando os gravetos para a última refeição dela com seu filho. A própria Bíblia diz isso. Seria a última refeição para que eles pudessem se preparar para a morte. Eu não sei se você está entendendo, toda a região estava em seca, não tinha mais mantimentos, o próprio reino de Acabe não tinha mais mantimentos, os animais estavam morrendo, os seus cavalos estavam morrendo, a mão de Deus, o juízo de Deus tinha caído sobre aquela nação. Deus manda o profeta para uma região pagã, a região de Sarepta, localizada em Sidom, era liderado pelo rei Sidônio, o pai de Jezabel, Etbaal. Ou seja, um povo idólatra. Não era a região de Deus, mas Deus escondeu ele lá. Elias é enviado para aquele lugar, fica de frente para aquela senhora e ele diz: faz um pão, um bolo para mim. Ela diz: Senhor, eu só tenho uma mão de farinha, eu só tenho um restinho de azeite, e o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Será a última refeição minha e dele, para que a gente possa se preparar para morrer. Não tinha mais recursos. O povo estava padecendo. Elias olha para ela e diz: faz do jeito que você disse, mas primeiro faz para mim. Aquele homem era a representação do próprio Deus de frente para aquela mulher. Ele tinha dito: faz desse jeito, mas primeiro faz para mim. Faz desse jeito, mas a prioridade é minha. Faz desse jeito, porque quando você colocar o meu nome como prioridade na sua casa, nada vai faltar na sua. Quando você me colocar como prioridade na sua vida, nada vai faltar na sua vida. Quando você colocar o meu nome acima de todo nome, não vai faltar recurso, não vai faltar portas abertas, não vai faltar nada. Aquele homem estava ali como boca de Deus, como a representação do próprio Deus, e diz: faz primeiro para mim. Você precisa estar pronto para receber ajuda. Elias estava pronto. Eu fico imaginando na cabeça de Elias dizendo assim: Senhor, o Senhor me manda para uma cidade como essa, uma cidade pagã, onde eu não vejo nenhum dos meus, onde aquele povo era tudo idólatra, e quando eu chego na cidade tem uma viúva que não tem nem para ela. Como é que o Senhor vai trazer provisão para mim? Eu fico imaginando a mente daquele homem, porque eu não quero nada de uma pessoa que não possa nem ter para ela. Eu fico imaginando a confusão na mente dele, ela dizendo: eu só tenho uma mão de trigo, eu só tenho um restinho do azeite, e ele se manter firme e dizer assim: tá, faz para mim. O nome disso é confiança em Deus. Deus já tinha falado para ele. O nome disso é dependência de Deus. O nome disso é fé. Elias estava naquele lugar com uma viúva que não tinha nem o que comer, mas Deus tinha dito para ele: quem vai te sustentar é uma viúva. Será que eu e você estamos prontos para receber a ajuda? Será que você está pronto para receber quando alguém quer abençoar a sua vida? Ah não, pastor, não vou receber não, porque o meu orgulho é muito grande. Ah não, pastor, eu não vou receber não, porque, sabe, eu não quero que ninguém fale de mim. Deixa eu dizer alguma coisa: se Deus está levantando essa pessoa, só aceite. Está vindo do próprio Deus, não é dela, é do próprio Deus. Não é dela, é do próprio Deus. Não é dela, é do próprio Deus, porque tudo que ela tem é de Deus. Então, se Deus está levantando, aceite e receba, porque aquele que está pronto para receber, um dia vai estar pronto para dar. Aquele que recebe um dia, ele vai dar depois. Deus sabe o que faz, é um ciclo maravilhoso, porque aquele profeta estava ali pronto para receber de uma mulher que não tinha nada, mas ele sabia que depois ele poderia dar algo a ela. Ele sabia que depois ele iria abençoar a vida dela. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se está apertada.
Eu não sei se as portas se fecharam diante de você. Eu não sei se o emprego não tem mais. Eu não sei se a posição que você ocupava agora não ocupa mais. Eu não sei se o seu nome hoje não tem peso nenhum, porque eu fico imaginando Elias, um profeta do Senhor, é enviado para aquela região desértica. Ali não importava mais a posição, não importava mais o nome dele, não importava mais o que ele tinha. Ele simplesmente estava escondido no deserto. E tem lugares que Deus nos esconde para preparar a minha vida e a sua. Tem processos que Deus faz comigo e com você para que a gente possa estar pronto para receber a abundância que Ele quer derramar sobre mim e sobre você. Isso é maravilhoso, porque Elias estava pronto para receber de uma mulher que não tinha nada para dar. Você está pronto? Eu aprendi uma coisa aqui na Igreja do Amor: quando alguém quiser lhe dar alguma coisa, receba. Quando alguém quiser abençoar a sua vida, receba. Não precisa, não. É Deus que está mandando, receba. Não, pastor, é porque antes de ser pastor, seja qual for a sua posição, se alguém quiser abençoar a sua vida, receba. É Deus que está mandando te abençoar. É Deus que quer ver um sorriso no seu rosto. É Deus que quer derramar provisão sobre você, porque quando você aprender a receber, um dia você vai ser aquele que vai abençoar, você vai ser aquele que vai dar, você vai ser aquele que vai derramar sobre as pessoas. O terceiro ponto, muito importante também, nós precisamos representar bem a Deus. E como assim, pastor? Precisamos ter discernimento espiritual, nós precisamos aprender a receber, mas também nós precisamos representar bem a Deus. Nesse versículo que eu li agora há pouco, o versículo 7 até o 16, nós vimos que no final, quando Elias manda aquela viúva preparar o pão, a Bíblia diz que todos os dias nem a farinha nem o azeite faltava. Era como se todas as manhãs aquela mulher se levantasse para fazer o alimento, para fazer as refeições, e ela olhasse para o pote de farinha, está lá, ela fazia, olhava para o azeite, estava lá, e quando ela terminava e olhava de novo, não saía da posição. É como se todas as manhãs, quando ela se levantava, olhava, fazia mais um pão, mais um bolo, e quando ela olhava à noite, ainda estava na mesma posição. A provisão de Deus é desse jeito: você faz e nunca acaba. Você está sem emprego, mas não falta nada para você. Você está sem direção, mas Ele coloca o caminho. A provisão de Deus é desse jeito: você olha para a farinha, ela não sai do lugar, olha para o azeite e não acaba, e você diz: meu Deus, o que é que Deus está fazendo aqui? Ele está multiplicando. Aquela mulher esteve disposta a dar o que ela tinha, e por causa do coração dela, Deus a manteve todos os dias até que chovesse. Ela colocou Deus como prioridade na vida dela. O interessante é que essa mulher não era de Israel. Aquela mulher não era do povo hebreu. Aquela mulher não conhecia o Deus verdadeiro. Mas ela começou a perceber que tinha algo diferente em Elias. Ela começou a perceber que tinha uma unção diferente, um poder diferente sobre a vida daquele homem. E continuando agora do versículo 17 agora até o 24 do primeiro livro de Reis, a Bíblia diz o seguinte: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, os meus pecados, e matar meu filho? Elias respondeu: dei-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino,
e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou a mão dele, a mãe dele, e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Esse trecho é lindo porque Elias representa bem a Deus. Esse trecho é lindo porque na hora que aquela viúva precisou de um milagre, ele foi como um representante do Senhor e pôs a mão sobre aquele menino. Esse trecho é lindo porque aquela viúva entrega pão a Elias e recebe o pão da vida sobre o seu filho. Esse trecho é lindo porque a entrega daquela mulher em provisão àquele homem de Deus ocasionou no milagre da ressurreição do seu filho. O mais interessante é que na Bíblia, até aquele ponto, não existia história nenhuma sobre ressurreição, sobre vida após a morte, sobre um homem estar morto e a mão de Deus ser colocada sobre ele e ele ressuscitar. Essa história é linda porque Elias não tinha exemplo nenhum, não sabia o que fazer, mas ele foi crendo na fé que ele tinha no Senhor, a unção que ele carregava, e se prostrou diante de Deus. E Deus devolveu a vida àquele menino. É a representar muito bem a Deus. Será que eu e você estamos representando bem a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida? Será que em tempos de escassez os nossos filhos estão cobrando, pedindo algo a mais, a gente não pode dar, mas será que estamos sendo exemplos para eles? Será que estamos glorificando a Deus em tempos ruins? Em momentos de enfermidade? Em momentos de poucos recursos financeiros? De portas fechadas? Num momento difícil, aquela mulher vê o seu filho morto, olha para o profeta e diz o seguinte: ô Elias, tu viesse até aqui para mostrar os meus pecados e por isso tirasse a vida do meu filho? No desespero daquela mãe, ela quis colocar culpa em alguém, e é desse jeito que eu e você fazemos em nossas vidas. Quando tudo dá errado, a gente tenta culpar alguém, a gente tenta culpar o marido, tenta culpar a esposa, tenta culpar os filhos, tenta culpar o chefe. Nos momentos mais difíceis, a gente parece que procura um culpado. Aquela mulher fica de frente para o profeta e diz: e aí, foi os meus pecados? Tu viesse até aqui para que eu pudesse fazer pão, mas para que no final meu filho morresse? O mais lindo é que Elias não falou nada, não se defendeu. Ele simplesmente diz: onde é que está o menino? Ela diz: está lá no quarto. Ele sobe. A Bíblia diz que ele se deita sobre o menino 3 vezes. Clama ao Senhor e diz: Deus, o Senhor não me trouxe aqui para isso, para que o filho dessa viúva morresse. A Bíblia diz que Deus escuta o clamor e o pedido daquele homem. Será que eu e você, dos momentos mais difíceis, estamos clamando a Deus? Será que diante das portas fechadas, diante das enfermidades, a gente está clamando, fechando a porta no secreto? Elias sobe sozinho, fecha a porta e clama ao Senhor. Será que nos relacionamentos interpessoais com as pessoas ou com os seus filhos, você tem clamado a Deus? Será que você tem pedido a Deus para que seus filhos se afastem das más companhias? Será que você tem pedido a Deus para que Deus possa restaurar a sua casa, o seu casamento? Será que você tem pedido para que Deus derrame mais amor sobre o seu matrimônio? Será que você tem pedido a Deus novas oportunidades, portas abertas? Será que você tem se trancado no seu quarto, se ajoelhado, clamado, chorado, assim como o profeta fez? Nós precisamos ser um bom representante de Deus. Elias foi levantado pelo Senhor naquele lugar, e quando ele se deita, quando ele clama, quando ele ora, aquele menino se levanta novamente. Aleluia! Nós precisamos depender daquele que pode fazer o que ninguém pode. Ah, pastor, nasceu um caroço em mim. Clame por ele.
diga para ele, fale com ele, ore, interceda, se ajoelhe, chame a sua casa, a sua família, coloque a mão sobre esse caroço, sobre essa enfermidade. O Deus do impossível pode fazer, o Deus que sempre curou, o Deus que cura, o Deus que restaura, Ele está aqui hoje, meu irmão. Levanta a tua mão para cá. Eu quero declarar sobre a sua vida a cura. Eu quero declarar que toda essa enfermidade caia agora por terra. Eu quero declarar que todo o caroço caia, saia de você agora no nome de Jesus. Aquela mulher olha para Elias e diz: agora eu sei, você é um homem de Deus, e a palavra do Senhor que sai da tua boca é verdade. O diabo vem com mentiras, mas o homem ou a mulher de Deus vem com verdades. Aquela mulher era uma mulher pagã, mas agora estava conhecendo e reconhecendo quem era o Deus verdadeiro. Deus não tinha enviado Elias à toa, porque quando Deus quer fazer a obra, Ele faz por completo. Ele queria abençoar Elias, Ele queria prover na vida de Elias, mas Ele queria ganhar aquela casa para ele também. Aquela mulher provou de um milagre nunca visto naquela nação. O menino estava morto e se levantou. Aquela mulher pôde provar do extraordinário de Deus. Será que você quer provar desse extraordinário de Deus? Você precisa depender dele, você precisa se ajoelhar, você precisa clamar, você precisa pedir, chorar aos pés daquele que pode fazer tudo, daquele que pode tudo, daquele que pode restaurar, daquele que pode curar, daquele que pode quebrar vícios, daquele que pode nos dar uma nova história, um novo caminho, daquele que pode ser luz na escuridão. Hoje o Espírito Santo de Deus quer pegar você. Aleluia! Para a gente encerrar, meu Deus, ficaria pregando aqui o dia inteiro. Nós precisamos ouvir a chuva antes da primeira gota. Nós precisamos ouvir a chuva antes da primeira gota. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir a chuva antes que ela caia. Nós precisamos ter um ouvido aberto para ouvir a chuva antes da primeira gota. Em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu não vou ler ele inteiro aqui, mas eu vou parafraseá-lo. Capítulo 18, versículo 41 a 46, se você quiser anotar e depois estudar na sua casa. Esse é o momento onde Deus manda Elias sair lá de Sarepta, da casa da viúva. O milagre já tinha sido feito. E Deus levanta ele e diz assim: agora está na hora de atacar. Elias, eu vou fazer chover. Elias, acabou. A seca vai acabar agora. Vai lá e se apresenta para Acabe. Convoca todo mundo, convoca toda a nação. Chama aqueles profetazinhos de Baal, 450 profetas, mais 400 profetas de outro Deus lá, de Azera, de Azerá e outras traduções. Chama todo mundo. Elias, eu vou mostrar para eles quem é o Deus de Israel. A Bíblia diz que Elias reúne todo mundo. Você sabe dessa história maravilhosa. Faz um sacrifício e diz para os profetas: manda fogo do céu, eu quero ver se vocês têm um Deus verdadeiro. E aqueles profetas ficam lá, quase 850 homens, pedindo aos deuses dele, nada acontece. E Elias, um homem só, diz assim: Senhor, manda fogo do céu. E Deus manda fogo sobre aquele sacrifício. A Bíblia diz que ele mata 450 profetas de Baal a fio da espada, não fica ninguém vivo. Como é que pode isso, pastor? Eu não sei, eu só sei que foi Deus. A Bíblia diz que após essa grande vitória, a maior vitória da história de um profeta, ele sai daquele lugar e diz: está na hora de chover. Está na hora de chover. A escassez acabou.
O povo agora viu quem é o Deus verdadeiro. O povo agora sabe que o Senhor dos Senhores é o Deus de Israel, o Yavé, o Jeová Jirê, o Rafá. E agora o povo sabe quem é o verdadeiro. Agora o povo sabe quem é que pode mandar chuva, porque eles tinham como Baal, o Deus da chuva. Baal não fez nada, e Elias simplesmente sai daquela grande vitória, vai para um lugar junto com seu servo. A Bíblia diz que ele se ajoelha, coloca a sua cabeça entre os seus dois joelhos e começa a orar, começa a interceder e diz: Senhor, manda chuva, manda chuva, manda chuva. E ele olha para o seu servo e diz o seguinte: cadê? Tu tá vendo o quê? Olha lá pro lado do mar, olha para ver o que é que tá vindo. O servo olha para ele e diz: Senhor, não tem nada, o céu tá aberto, não tem uma nuvem. Ele diz: vai 7 vezes, eu quero que você ore. Enquanto ele olhava, Elias estava orando, estava clamando: Deus, manda chuva nessa terra. Acabou, Senhor, mostra o teu poder, o Senhor pode fazer. Fica orando. E a Bíblia diz que ele estava com a cabeça entre os joelhos. Eu não sei porquê, não sei se era para parar de escutar o mundo aí fora. Muitas vezes você precisa se separar seus ouvidos para o mundo, para que você possa apenas falar com Deus, para que você possa apenas escutar o Senhor. E a Bíblia diz que ele fica de joelhos abaixados, com a cabeça entre os seus joelhos, orando, pedindo, clamando, intercedendo e dizendo: Deus, faz chover hoje. E na 7ª vez que o seu servo vai lá, fica de frente para ele, e Elias pergunta: e aí, o que é que tem no céu? Ele diz: Senhor, tem uma nuvem, mas a nuvem é só do tamanho de uma mão. Então ele diz, levanta e diz: então avisa ao rei Acabe que vai chover. Avisa ao rei Acabe que vai chover. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui. Levanta do teu lugar e avisa para tua casa agora: vai chover, vai chover. Acabou a escassez. Avisa, vai chover, vai chover, vai chover. Portas abertas, vai chover sobre a sua vida. É hoje, em nome de Jesus.